Olá, dando prosseguimento à nossa disciplina, discutiremos hoje a unidade 3, a ética. Há hoje uma convicção geral em torno do tema da ética. Em todos os espaços profissionais ou não, na família, entre amigos, em relação aos vizinhos, nos é exigido sempre um comportamento ético. Não há dúvidas, portanto, de que se trata de um termo bastante inflacionado no vocabulário atual. As faltas das pessoas conosco são geralmente atribuídas a uma falta de ética. E somos sempre cobrados das outras pessoas acerca da ética dos nossos comportamentos. Mas sabemos realmente o significado dessa palavrinha? Então, nesse módulo, a intenção nossa é esclarecer melhor o que se trata ética, o que é a ética. Em busca dessa definição, há uma estratégia bastante habitual que é a de trabalhar com a distinção e a complementariedade entre ética e moral. Vejam, há uma artificialidade nessa estratégia, veja. Ela cumpre prioritariamente fins didáticos, pois as palavras ética e moral são sinônimas, ou seja, dizem respeito a uma mesma situação, qual seja. Ambas significam um domínio próprio da existência humana, à diferença do domínio natural, ou seja ética, seja moral, as duas palavras significam o mundo dos costumes, né? Dos hábitos e da boa convivência e do bom comportamento dos indivíduos em sociedade. O que as diferencia é única e exclusivamente a sua origem. A palavra ética é derivada do grego ethos, enquanto a palavra moral deriva da palavra latina mores. Mas ambas as duas dizem respeito à mesma coisa, ao mundo dos costumes, que nos diferenciam radicalmente dos animais. Enquanto noutra parte da natureza os animais se relacionam entre si a partir de instintos, a partir de uma lei que é a lei da natureza, os homens se comportam e se relacionam a partir de um conjunto de convenções criadas e comunicadas culturalmente, que nós chamamos aqui de costumes. Nisso, eis aí o domínio próprio da moral e da ética. É costume, por exemplo, desejar bom dia aos vizinhos, despedir-se das pessoas, augurar boa viagem quando partem, dar os parabéns no dia dos aniversários ou do aniversário. Todos esses atos, são atos que aproximam as pessoas, criam afinidades entre pessoas desconhecidas, dão-nos, portanto, a noção de participarmos de um todo, de uma coletividade, a humanidade. E o seu fundamento, e o fundamento dessa humanidade, não é uma lei da natureza, mas exatamente esses costumes que são convencionados no curso dos séculos. Não dou bom dia ao meu vizinho em razão de uma lei da natureza. Faço isso porque aprendi. Faço isso porque agir assim diz respeito aos costumes, ao mundo dos costumes do qual eu participo. Para fins didáticos, nós chamaremos esse universo precisamente de mundo moral. Guardamos o termo ética para uma outra significação. O mundo dos costumes é o mundo aqui chamado de moral. O mundo moral, ele diz respeito exatamente ao comportamento real dos indivíduos em relação a essas regras e em relação a esses valores que são culturalmente convencionados e propostos. Essas regras e valores, eles podem ser formulados em códigos mais explícitos ou até escritos, mas também são transmitidos de maneira difusa, ou seja, esses códigos, essa moral, esses costumes, eles podem estar registrados em documentos, em códigos de moral, mas eles
podem simplesmente estarem difusos na sociedade, né? Alguns, né, é importante ressaltar, né, essas regras morais, em alguns casos, né, elas podem ser inclusive incoerentes entre si, né, elas podem chocar. Por exemplo, num determinado grupo, uma conduta pode ser requerida, uma regra pode ser exigida, enquanto noutra, aquela mesma regra se mostra incompatível. Por exemplo, quando levamos em consideração relações familiares entre amigos e relações profissionais. Aquilo que é moral num determinado campo pode não ser moral no outro. Isso é importante considerar. Nem todo comportamento, também é preciso dizer, tem a característica da moralidade. Mas os comportamentos morais são principalmente aqueles que são avaliados, valorados do ponto de vista do bom e do mal, do bem e do mal. Veja, uma ação boa do ponto de vista moral é aquela cumprida conforme a regra. Uma ação que se dá no conjunto de uma regra de moralidade. Enquanto se descumprir dessa regra, aquela ação será vista do ponto de vista, né, do mal, né, contrário do bom, certo? Então, as ações morais, quando cumpridas, né, em conformidade às regras ou não, né, elas são avaliadas do ponto de vista do bom e do mal. Mas qual é a origem da moral, afinal? Né? De onde vem a moral? Veja, a moral ela existe desde que há civilização. Para viver em sociedade e sobreviver, é preciso que hajam normas, escritas ou não, para reger nossa convivência. O ser humano não poderia viver um ao lado do outro fazendo aquilo que desejasse. Mas é preciso que o outro, o respeito ao outro, seja um limite para o meu querer e para o meu agir. Ela nasce, portanto, da necessidade de estabelecer, através de uma norma, um limite para o que os seres humanos fazem a fim de realizar os seus desejos. Se a minha ação lesa o outro e se o agir do outro me lesa, então nossa convivência é impossível. Não existe a possibilidade da sociedade nem da civilização. A moral só existe porque nós não vivemos sozinhos, mas sempre ao lado de outros seres humanos. Muitos poderiam se perguntar, mas essa não é a função do direito? Vejam, realmente, mas o direito é exatamente uma construção posterior e também baseada na moral. Há uma relação íntima entre o mundo do direito e o mundo moral. Porque, veja, o que é o direito? O direito, né, essa é uma compreensão que se tem, o direito não é senão uma positivação da moral social. A tal ponto que o direito deve, inclusive, acompanhar as mudanças que ocorrem do ponto de vista dos costumes. O direito não pode permanecer se a sociedade e os costumes da sociedade se transformam, mas ela precisa se adequar a esses novos costumes. O direito é uma espécie de positivação da moral, né? Transformação da moral em leis, em obrigações jurídicas, digamos assim. Se os seres humanos, né, são morais, essa é outra questão fundamental, outros seres vivos, como por exemplo, né, os animais em geral, agem conforme uma lei que nós vamos chamar de instinto. E eles nunca podem descumprir essa lei, né? Ela está registrada na sua própria natureza. Veja, e nisso exatamente consiste a diferença entre seres morais, os seres humanos, e os seres amorais, são os animais irracionais, digamos assim. Porque os seres morais são também seres capazes de agir em conformidade com uma regra. São, portanto, seres capazes de deliberar, de escolher entre uma norma e outra, ou entre agir em conformidade a uma norma ou não agir em conformidade com ela.
Veja, essa flexibilidade das escolhas, né, que é próprio da condição humana, também é um fator determinante da nossa condição de moralidade. Se nós fôssemos como os outros animais, submetidos a uma lei natural, simplesmente a moral não seria possível, né? A lei natural, ela exatamente nos extrairia, dizendo, se nos conduzíssemos pela lei natural, simplesmente estaríamos fora do domínio da moral. Porque a moral exige exatamente essa capacidade de deliberar e de escolha. É um livre-arbítrio. Um outro dado fundamental para entendermos um pouco mais a moral e esse mundo dos costumes, né, e que também diz respeito a uma diferença profunda entre o homem e os outros animais, né, é o fato de que ninguém nasce moral, mas a moral ela é aprendida no curso do tempo, né? As crianças não nascem morais, né, mas elas tornam-se morais por meio da convivência com os adultos, por meio da educação, né? Segundo o professor Asman, né, autor da nossa apostila, a criança ela nasce, né, nos primeiros anos de vida, elas vivem uma situação que ele vai chamar de pré-moral, né? Depois, lá pelos 3, 4 anos, ela vive sobre a heteronomia, né? Ela se submete à lei que lhe vem de fora, dos pais, da escola, dos colegas, dos avós, da própria sociedade. E só por fim, por volta dos 7, 8 anos de idade, é que a criança se torna capaz de ter autonomia moral, né? De autolegislar-se, né? De dar a si, né, esses princípios morais, de internalização das regras, podemos dizer assim. Independente de tudo isso, né, pessoal, a moralidade é um fato que se constata em todos os tempos, em todas as comunidades humanas, né? Os seres humanos não conseguem viver ou conviver sem uma moral. E isso também quer dizer que não existe só uma moral, mas várias moralidades, pois também são variáveis os tempos, né, as culturas. E nesse sentido, as moralidades serão também sempre relativas a uma cultura e a um tempo. Dito isso, né, definido então o campo da moral, podemos agora distingui-lo daquilo que chamamos de ética, né, o campo da ética. Se a moral é caracterizada por um comportamento real dos indivíduos, a ética ela não é senão uma teoria da moral ou uma filosofia da moral. Quando apresentávamos a disciplina, dizíamos que a ética é uma filosofia aplicada, uma filosofia prática. Ela é uma filosofia prática na medida em que ela se dedica a pensar exatamente os problemas, né, o sentido do que é a moral. Portanto, por ética devemos entender o estudo racional sobre a experiência moral dos seres humanos. Ela é um estudo do comportamento humano, do que é o bom, do que é o mal, né? E sobre o modo, historicamente, né, pelo qual as normas são estabelecidas e são tornadas válidas. Não refletimos enquanto nos comportamos moralmente. Agimos moralmente de forma puramente mecânica. O nosso comportamento moral é um comportamento mecânico, adquirido no curso do tempo, desde criança. Não refletimos sobre a moral. Só quando paramos para pensar sobre isso. Então vejam, são atitudes bastante diferentes. O que está em pauta na moral e o que está em pauta na ética são posicionamentos muito diferentes. Ou seja, a ética é um parar para pensar um comportamento que nós fazemos de modo puramente mecânico, né? Então, é um movimento de tomada de consciência de alguma coisa que fazemos frequentemente sem grande consciência, ou com nenhuma consciência. E aí sim, entramos no terreno da ética. Lembrando, né, que o pensar
filosófico não é um pensar qualquer, né? E que, portanto, a ética não é um pensar qualquer a moral, mas é um pensar reflexivo, radical, crítico, sistemático e coerente sobre o comportamento moral. Tudo isso que fizemos acima ao definirmos moral foi já um exercício filosófico. Todo esse exercício aqui de dizer o que é a moral, o que caracteriza esse domínio, né, a diferença do homem e do animal, né, tudo isso é já um exercício de refletir, de pensar sobre esse comportamento moral. Né? Portanto, em última instância, a ética nos ajuda a compreender o próprio homem como um ser que é político, como um ser que é dotado de livre-arbítrio, como um ser que é capaz de vencer suas inclinações naturais, animais e etc. De um ponto de vista, novamente, da história da filosofia, nós podemos tratar de 3 fontes da norma moral. Né? Veja, quando falamos, né, quando vamos tratar aqui dessas 3 fontes da moral, insisto, estamos já fazendo ética, né? Estamos já refletindo, pensando sobre a moral. Né? Então, no curso dos tempos, nós vamos encontrar aí 3 grandes linhas de compreensão do tema moral, né? 3 grandes linhas de interpretação ética. Uma, né, própria dos antigos, que entende que o fim do comportamento moral é a felicidade e que o agir virtuoso que realiza a felicidade é exatamente um agir que se dá em conformidade com a natureza. Né? Sendo a natureza, enquanto tal, é passível de ser assimilada, né, pela razão, né? A razão é capaz de compreender essa physis, de perceber essa natureza e essas regras da natureza e convertê-las em agir. Né? Então, agir virtuoso é exatamente esse agir que se dá em conformidade com a ordem da natureza. Né? Então, a compreensão que os antigos tinham da moral, né, do justo, da justiça, né, do que torna a civilização, a vida humana em coletividade possível, era exatamente a reprodução dessa ordem, né, dessa physis, por meio das ações. Né? Uma outra perspectiva, né, abordada na apostila é aquela típica dos autores medievais, né, dos autores da Idade Média. Como nós já podemos ver, né, há um período de uma hegemonia da Igreja Católica Romana. Né? Então, para os medievais, os seres humanos assumiram e assumem um código de regras como se fosse estabelecido por um ser superior, por Deus. E assim, fazer o mal é para os cristãos descumprir os próprios mandamentos divinos. Veja, agir moralmente é agir em conformidade com os preceitos divinos. E essa visão ela é acentuada pelos medievais também pelo fato de o ser humano ser um ser marcado pelo pecado original. Né? Ou seja, o ser humano é um ser marcado pela injustiça, né? Marcado pelo pecado, pela corrupção. Né? Então, que garante que esse agir produza o bem, produza a justiça e reproduza a vida em sociedade? Simplesmente que esse agir se dê em conformidade com os preceitos divinos, né? De acordo com a verdade revelada, de acordo com as doutrinas da Igreja Católica. Né? Então, sobre o ângulo dos medievais, né, a moral ela passa exatamente pela obediência aos princípios revelados, né, às verdades reveladas. Por fim, né, a concepção ética dos modernos, né, acerca da moral, ela entende que a moral é estabelecida a partir de convenções, de acordos, né? Então você tem, sejam as constituições, né, das primeiras nações, né, nações modernas, seja por meio, né, das declarações do direito dos direitos humanos, né?
Então você tem grandes convenções estabelecidas por indivíduos que se reúnem, que discutem, né? E que concordam, portanto, sobre o bem comum, né? Sobre aquilo que define o bem comum. Então formulam esses grandes tratados, esses grandes documentos, né? Que passam, portanto, a orientar as nossas condutas sociais, né? Ou seja, os grandes estatutos da igualdade racial, os estatutos da criança e da juventude, né? Ou seja, são grandes acordos estabelecidos pelos indivíduos sobre o que é justo, sobre o que é correto em diversas matérias, né? Então, a percepção que os modernos têm da moral, ela passa exatamente por esse exercício de convenção, né? de seres esclarecidos, né? De seres dotados de razão que assentam e deliberam e, portanto, formulam essas grandes balizas para o comportamento, né? Para finalizar esse tópico, o professor Silvino Asman nos oferece dois grandes modelos de ética, que me parecem são dois grandes modelos, né, para pensarmos os tempos contemporâneos, né, os dias de hoje, que são duas perspectivas éticas estabelecidas por Max Weber, né? Uma que Weber vai chamar de ética da responsabilidade e uma outra que ele vai definir como ética da convicção. Veja, o que é né, como Weber define essa ética da responsabilidade, né? Veja, o nome diz muito, né? A caracterização dessa ética diz muito sobre o seu sentido, né? Veja, na concepção de Max Weber, a sociedade ocidental, né, nos últimos séculos, né, ela é constituída por um processo que o Weber chamará de racionalização, né? Ou seja, um processo em que a vida humana individual e social se torna cada vez mais organizada racionalmente. Racionalizar equivale a encontrar os meios cada vez mais eficazes para alcançar um desejado objetivo. Ou seja, no que consiste a racionalização? O que consiste em racionalizar, né? O ato de racionalizar é o ato de calcular meios e fins, tendo em vista uma eficiência, tendo em vista, no caso da indústria, por exemplo, e do comércio, o lucro. Ou seja, como é possível articular diante de um fim, diante de algo que eu desejo, os meios mais eficazes a fim de atingi-lo. Veja, quando Weber diz que a sociedade ocidental passa por um processo de racionalização, ele está dizendo que em todas as áreas, em todos os territórios, em todos os terrenos da nossa vida, né, o que impera é exatamente esse movimento, né, de cálculo tipicamente racional. Nós passamos a racionalizar todos os nossos comportamentos profissionais, familiares e até religiosos. Isso tem muito a ver, né, o Weber percebe claramente, com o próprio processo de industrialização, né? Processo esse, né, industrialização capitalista, que é já herdeiro do desenvolvimento tecnológico e científico da modernidade. Tem a ver também com né, isso que é muito típico do nosso século, né, e que a universidade lida frequentemente com esse problema, né, que é o da especialização, com a profissionalização dos trabalhadores nas fábricas, mas em todos os setores da sociedade. Ou seja, ter uma profissão, ser um especialista, significa o quê? Dominar um conjunto de saberes e técnicas que dão ao trabalhador eficiência no desempenho de uma função industrial ou estatal. Então, a profissionalização, a especialização,
ela é já um retrato dessa racionalização, né? O profissional é alguém apto a racionalizar determinados procedimentos, né? Capaz de extrair a maior eficiência de determinados processos. Então, como nota Max Weber, isso também chega no campo da ética, né? Também no domínio da moral, passa a imperar procedimentos altamente racionalizados, né? Ou seja, procura-se sempre os melhores meios para se realizar da melhor maneira os fins estabelecidos. Veja, tenta-se de toda forma, mesmo no campo da moral, superar os fatalismos, a superstição, a fé, né? Substituindo tudo isso por um comportamento pensado, calculado, né? Racionalizado, né? Então, o que a ética, né, da responsabilidade, ela por fim estabelece, né? Que devemos ter em conta as consequências das ações. Ou seja, o que importa para um agir ético, né, do ponto de vista da ética da responsabilidade, né, não são os princípios, as intenções que me levam a agir, mas as próprias consequências do meu ato. A articulação que o meu ato estabelece entre meios e fins, né? Agindo desta e desta forma, que fins eu produzirei? Veja, então nessa medida, né, por que ela é uma ética da responsabilidade? Porque no meu agir eu sou capaz de estabelecer uma relação consciente entre os meios que eu uso e as consequências que eu obterei. De forma que, de um ponto de vista moral, todos devemos ser necessariamente responsáveis. De antemão, é preciso reconhecer que, no mundo racionalizado, as pessoas têm consciência das consequências dos seus atos. Nisso consiste uma ética da responsabilidade. O mundo racionalizado é um mundo que, teoricamente, amplia as nossas responsabilidades. Contrariamente a essa percepção da ética, né, o Weber nos oferece a ideia de uma ética da convicção, né? Ela é diametralmente oposta à percepção de uma ética da responsabilidade, porque nesse caso, sim, o que importa são os princípios e a intenção da ação. As consequências são tratadas completamente como secundárias, né? A reflexão sobre as consequências das ações, elas não entram no cálculo moral, né? Ou seja, o que vale é cumprir uma lei, ou a vontade de Deus, ou uma lei que a razão me impõe, né? E não os resultados práticos imediatos. Fazer o bem, nesse caso, é seguir princípios considerados corretos, independente dos resultados que a minha ação virá produzir. Cumprir os mandamentos de Deus, para um cristão, é sinônimo do bem, independente das consequências desse ato. O Weber oferece alguns exemplos, né? Ou seja, algumas passagens bíblicas destacam essa incompatibilidade da ética da convicção entre intenção e consequência. As intenções são boas, independente das consequências, né? A bondade ou a maldade das consequências, elas não entram no cálculo moral, mas sim o respeito a uma lei, o respeito a uma regra julgada boa, né? Então, por exemplo, né, segundo o autor, nas passagens bíblicas, né, fica destacado, por exemplo, que cumprir os mandamentos de Deus nem sempre implica numa vida boa, né? Nem sempre e, ao mesmo tempo, aqueles que não cumprem os mandamentos divinos, nem por isso vivem mal, né? Ou seja, cumprir o mandamento moral não te garantirá uma vida boa, não te garantirá riquezas, né? Não garantirá vantagens, enquanto aqueles que agem contrariamente à lei moral podem
tirar da sua ação todas essas vantagens, né? Então veja, do ponto de vista da ética da convicção, pouco importa as consequências, né? Pouco importa as consequências. O que importa é exatamente o respeito, a obediência a uma lei, né? A título de exemplo, né? Quando a caixa de um supermercado ou o caixa de um supermercado te devolve o troco erroneamente, te dá o troco a mais, as pessoas são tentadas imediatamente por um sentimento de dever, por uma obrigação moral, a devolver o troco, né? A devolver o dinheiro que excede para a caixa. Veja, as pessoas nem sempre refletem nesse ato, naquele momento, sobre as consequências de levar o troco de volta, sobre o fato de que a caixa arcará do seu próprio bolso, né, com o prejuízo e etc, etc. As pessoas são levadas a agir daquela forma, muitas vezes mobilizadas por um sentimento de dever, né, por uma inclinação, pela obediência a uma lei maior, né? Um outro exemplo para balizar, né, agora sim no campo de uma ética da responsabilidade, né? Quando você vê um carro com uma criança no banco traseiro e a porta mal fechada, né, as pessoas tendem a avisar ao motorista do lado que a porta está aberta, exatamente temendo pelas consequências, né, que aquela porta aberta poderia vir a produzir se uma criança se encostasse nela, né? Então, veja, nesse caso específico da porta do carro, né, o que entra em jogo é exatamente um cálculo das consequências. As pessoas não agem motivadas simplesmente por um sentimento de dever, né, mas agem preocupadas com as consequências daquela situação e com as consequências de omitir aquela informação, né? Então, o que importa nesse caso, né, é o agir responsável, né? É a responsabilidade do agir. Então, a partir destes dois exemplos, a gente pode ilustrar um pouco melhor, né, a distinção entre esses dois modelos de ética. Inegavelmente, agir eticamente é sempre um grande desafio, né? Sobretudo no mundo, como o mundo atual, né, em que impera o princípio, né, do individualismo egoísta, em que aparentemente não há qualquer vantagem em se agir moralmente, muito pelo contrário, né? O agir em conformidade com a moral é muitas vezes visto como desvantajoso, né? Ou seja, há sempre a percepção de que tirar vantagem de tudo é muito mais interessante do que agir em conformidade ao coletivo, né, agir em conformidade ao bem comum. No entanto, isso não faz senão mostrar que a ética, a disciplina ética, né, o estudo da ética é algo repleto de muito compromisso, né, e é de fundamental importância para os dias de hoje, né, para a sociedade atual e para os rumos futuros da nossa vida em sociedade.